E aí, investidores? Sejam bem-vindos de volta ao canal Bispo Invest. Como é que vocês estão, meus amigos? Vamos lá, olha só. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de acumulação, isso mesmo. Se você quer aprender e entender como os grandes players, ou seja, o homem composto, ou se você preferir chamar ele de smart money, acumulam os ativos antes da grande alta, esse vídeo é para você, tá bom? Então olha só, preparei uma apresentação para você muito bacana, rica em detalhes. Eu vou mostrar para vocês, nós vamos entrar um pouquinho já sobre a metodologia, vamos passar por todo o ciclo de acumulação. Quero mostrar para vocês também, paralelamente à apresentação que eu fiz no PowerPoint, o gráfico, né? O gráfico atual para a gente acompanhar esse ciclo que está se desenvolvendo há algum tempo, beleza? Vai ser um vídeo bem bacana. Eu acho que vai ser um pouquinho mais longo do que os padrões, mas se você está aqui e quer aprender a investir como um profissional a longo prazo, principalmente, esse vídeo é para você. Então já deixa o like, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos lá, me acompanha, vem para a tela do computador. Bom, pessoal, olha só, nós estamos aqui posicionados no gráfico de Taesa, eu vou usar ele como exemplo. Está feito aqui o estudo completo até a fase que estamos agora em Taesa, tá? Na fase D. Eu vou explicar cada ponto. Por que eu quero usar o gráfico? Para ficar mais rico a apresentação que eu vou fazer para vocês vão entender. Presta bem atenção, isso aqui é muito importante, tá? Pessoal, olha só, eu estou posicionado no gráfico semanal, então essa negociação aqui, nós estamos em uma fase de acumulação em Taesa e ela está acontecendo desde agosto de 2022, quando teve uma CAP, a grande queda aqui, onde começou a fase de acumulação, tá? Desde 2022, nós estamos falando aqui, pessoal, de 3 anos. Nós estamos aqui, esse candle é dessa semana, esse último, tá? 15 de setembro de 2025. Nós estamos na fase D, caminhando para a grande alta, então presta atenção. Vamos lá? Eu vou explicar ponto a ponto. Fica aqui comigo. Vamos para o slide aqui de apresentação. Então, olha só, pessoal, vou fazer uma introdução para vocês aqui do método Wyckoff. Quem foi Richard Wyckoff? Ele viveu de 1873 a 1934 e ele é o pioneiro dessa análise, tá? Ele desenvolveu essa análise técnica baseada nesse modelo aqui, observando os grandes operadores da bolsa, tá? E ele definiu 3 leis fundamentais: oferta e demanda, que são compradores e vendedores, que é a base de toda a negociação, causa e efeito, duração e magnitude, ou seja, causa e efeito. Vocês vão entender isso ao longo da apresentação. Esforço versus resultado. Isso aqui tem a ver com volume, beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, o que é o smart money ou o homem composto? Pessoal, você vai pensar no smart money como uma pessoa somente, uma única figura. Mas é óbvio que não é. Os grandes investidores, eles são fundos de investimento ou hedge funds, né? Bancos de investimento, grandes fortunas familiares. Um exemplo de um grande investidor familiar é o Luiz Barsi, um mega investidor da Bolsa Brasileira. Ele tem força para movimentar o mercado. E fundos de pensão, beleza? Características: operam com grandes volumes, eles têm muito volume financeiro para operar. Diferente de nós, né? A gente não move o mercado. Nós, pequenos investidores, precisam de tempo para poder entrar e sair das suas posições. Eles movem o mercado com as ações que eles fazem e trabalham de forma coordenada. Por isso que você tem que pensar neles como um único investidor, beleza? Estratégia: eles não podem comprar e vender tudo de uma única vez sem afetar o preço. Por quê? Eles precisam de uma estratégia sofisticada. Por exemplo, se você é um grande fundo de investimento, você vai lá e compra 10 bilhões de reais em Itaú. Se você fizer isso de uma vez só, você vai mover o preço, porque você vai causar um efeito muito forte. O que acontece? Você vai ter uma oferta menor para você comprar. Então, você vai ter que buscar liquidez em cada vez patamares mais altos. Isso faz o preço subir. E os grandes investidores não querem que o preço sobe de uma vez. Por isso, eles fazem a estratégia de ir acumulando ao longo do tempo. Como vocês viram aqui em Taesa, nós estamos falando
de 22 a 25. Eles já têm 3 anos de acumulação, comprando para depois fazer a alta no mercado, beleza? Vamos em frente. Quais são os ciclos, os 4 ciclos do mercado? Acumulação, smart money compra discretamente, alta, que é o markup, os preços sobem, o público entra, as pessoas entram, o preço está subindo, as pessoas estão entrando. O smart money começa a distribuir, ou seja, ele vende para o público, e markdown, que é a baixa. Eles precisam fazer o preço despencar, o preço cai, para que todo o ciclo recomece novamente, tá? Foco na acumulação é a fase mais importante do investidor inteligente, onde nós temos as melhores oportunidades para a gente construir a nossa carteira de longo prazo, tá? Tem um gráfico aqui do ciclo. Bom, vamos entrar agora já na fase A e eu já vou começar a mostrar para vocês no gráfico cada parte desse evento aqui, tá? Então, na fase A, qual que é o objetivo? Depois de uma grande baixa, os investidores eles precisam parar o preço, eles precisam fazer um suporte. Então, nós temos o PS, que é o suporte preliminar suporte. Os primeiros sinais de compra institucionais, o volume aumenta, tá? As barras elas são mais longas. Então, vamos olhar no gráfico? Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, o mercado veio de uma grande baixa, certo? E nós, os grandes investidores, já fizeram aqui, ó, o PSY. Ó, ele já começou a parar o mercado. Podem ver aqui, ó, como está explicando lá. Olha aqui, ó, barras longas, compridas nessa página, tá? Então, é o PS. É a mesma coisa que tá essa nomenclatura aqui, PS, PSY. Tanto faz. Feito isso, fez um preliminar suporte, olha, já começou a parar o mercado aqui nessa região aqui, ó. Já começou a parar o mercado. Selling Climax é o pânico máximo, o volume explode, o smart money ele absorve a pressão vendedora. As pessoas estão vendendo, desespero no mercado. O smart money começa a absorver toda essa venda, que é o Selling Climax. Nós temos aqui o Selling Climax. Está desenhado aqui, ó. Certo? Então, ele já fez um suporte. Um suporte, ó. Segurou o preço. E aí, logo em seguida, o automático rally. Reação natural após o selling climax. Define o teto da faixa de acumulação. Então, nós temos aqui, ó, o teto da faixa. Tá vendo aqui? Nessa região aqui, ó. Essa é a região do teto. Beleza? Então, a gente marca essa região. Secundário teste. O preço retorna à região do selling climax para testar o suporte. O volume deve ser menor do que no selling climax. Então, olha só. Vocês podem ver aqui, ó, que no selling climax tem um volume muito alto. Ó, o volume explode, tá vendo, pessoal? E se a gente for pegar aqui, olha aqui o volume, ó, selling climax. Bem aqui, ó, pessoal. Nós temos um volume muito forte aqui, ó, inclusive em magenta aqui, ó. Olha aqui, ó, apontando aqui para baixo, ó, volume alto. Ele faz o automático rally e ele volta para testar a região embaixo do volume, ó. Realmente o volume deu uma caída, depois ele segurou com o volume e está feito a estrutura do range, está feita a faixa de negociação, topo e fundo. São 3 anos negociando nessa região, tá? Bom, a partir do momento que a fase A termina, construiu a região de suporte e resistência, que é o range de negociação, nós vamos ter aqui agora a fase B. É a fase mais longa, tá? Fase mais entediante do ciclo. Ela pode durar semanas, meses ou até anos. A paciência é a virtude do investidor. Então, nós temos aqui no gráfico, como eu falei para vocês, ó, na fase B, ó, já está durando aqui de março 23 até agosto 24, mais de um ano a fase B. Beleza? O preço oscila entre AR
ISC, faixa lateral. Então, como vocês podem ver aqui, entre a R e a SC, que é o topo e o fundo, ele fica oscilando o tempo todo aqui, ó, que é o que a gente chama de lateralização, mercado lateral. Smart Money acumula sistematicamente. Então, o Smart Money aqui, ele está comprando. E nós devemos estar também comprando junto. Ó. Aqui nessa região, nós vamos querer comprar bastante. Aqui. Em qualquer região que você comprar dentro desse range aqui, ó, você está acumulando, tá? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque você vai fazendo o seu preço. Mas nada impede de você comprar aqui o quanto você quiser em qualquer região dessa faixa de negociação, que está entre R$ 37 e R$ 32, porque nós vamos esperar uma grande alta no futuro. Público perde interesse, o mercado parado. Mídia geral, geralmente pessimista, aí entra a mídia, né? Nossa, aquela história, aquelas notícias que você já está acostumado. Sinais de acumulação, volume diminui nas quedas, volume aumenta nas subidas, mínimos progressivamente altos, máximos testam resistência repetidamente. O que ele quer dizer com isso daqui? Ó? Testa resistência. Ó. Vai testando, testa. Aqui, ó. Então, a todo momento testando a resistência. Passada a fase B, a gente entra na fase C, que é o spring, o teste decisivo. Esse momento é muito importante, pessoal. O que é o spring? É o chamado de pulo do gato, de Wyckoff. O movimento mais genial e cruel do Smart Money para abalar as mãos fracas. O que acontece? O preço ele quebra abaixo do suporte, que é o SC, né, do Selling Climax. O público ele vai ficar em pânico. Ele fica pensando, meu Deus, ferrou, vai cair mais. Aquele cara que tem dinheiro investido fica desesperado. As vendas de stop são acionadas. Então, aquelas pessoas que estão com stop ali, vai acionar o stop deles, vai buscar liquidez. O Smart Money vai absorver toda essa liquidez. É o momento que ele enche o caminho mais e cada vez mais, tá? Sinais de um spring genuíno. Volume alto no rompimento para baixo. Vamos ver no gráfico? Então, aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, o spring. Olha só. Isso aqui é um spring. Nessa região, vocês podem ver que pela primeira vez ele perdeu aqui a região do Selling Climax. Então, ele furou, teve um aumento de volume aqui para fazer esse rompimento, tá? Nessas barras laranjas. E é aqui que ele absorve toda essa liquidez, porque muitos operadores eles vendem nessa região acreditando que o mercado vai cair. Quando eles vendem aqui, o Smart Money compra deles. E o stop deles são acionados quando esse preço volta para dentro do range. Então, é a armadilha principal do mercado. Fase D, sinais de força emergem. A demanda ela supera definitivamente a oferta. Tá? Ou seja, a balança pende para a demanda. Agora os sinais de força começam a aparecer. Então, nós temos o LPS, que é o Last Point Support, é o último ponto de suporte antes da alta. Mínimos progressivamente mais altos. Volume mais baixo nas correções. Então, olha só. Estamos agora no momento de fase D. Se vocês pegarem aqui, ó, eu tracei um LPS aqui, de acordo com o estudo da metodologia. Para mim, esse é o último ponto de suporte, tá? Nós estamos hoje nesse candle. E como vocês viram aqui na apresentação, as mínimas, eles progressivamente mais altos. Ó. Então, vocês podem ver, ó, o Spring ele não voltou mais. Ó, mínimas cada vez mais altas. Tá? Características da fase D. Correções ficam cada vez menores. Base da acumulação não é mais testada. Padrão de SOS e LPS se repete. Bom, agora nós chegamos numa fase, nos dias de hoje, depois de 3 anos de acumulação,
nós vamos acompanhar o mercado. Não temos mais como prever. Ele pode vir aqui em cima novamente, nessa região aqui de Uptrust, nessa região aqui de automático rally. Ele pode vir novamente testar essa região para voltar a cair, para poder continuar mais, acumulando mais. Ou definitivamente entrar numa grande tendência de alta. Ele entrando numa grande tendência de alta, ele vai buscar patamares, né? Patamares superiores, região de R$ 45, o último topo. Por quê? Porque ele vem de uma alta, tá vendo? Desde 2018 o mercado vem de uma alta. Ele acumulou nessa região aqui. Vocês podem ver que tudo se repete. Fez uma alta, fez a baixa, está nessa fase para buscar novos patamares. E aí, futuramente, rompeu os R$ 46, 50, 60. Vocês podem ver aí hoje, Sabesp, por exemplo, está em R$ 130. Não tem limite. Então, nós aqui como operadores, junto com a mentalidade, junto com o estúdio de Wyckoff, nós estamos acompanhando e acumulando junto com os players para poder buscar essa alta junto com os grandes operadores, tá bom? Então, esse é o objetivo. Fase D, o mercado entra em tendência, tá? Que já é a fase E, markup, que é o que a gente está esperando, essa alta. A paciência e a análise são finalmente recompensadas, ou seja, 3 anos de paciência e você vai ser agora finalmente recompensado, porque você comprou e acumulou junto com o player. Volume acima da resistência, que é o creek, ele vai romper o riacho, tá? Isso aqui é chamado de riacho. Início da tendência de alta, ela é sustentada, aí é uma tendência longa, como vocês podem ver aqui, ó. Pegar esse exemplo aqui, ó. O preço saiu de R$ 18, né? Nessa região aqui, ó, de R$ 18 para a região de R$ 37. Então, uma tendência muito forte. Praticamente mais do que dobrou o seu investimento, quem acumulou em 2018. Beleza? Então, como eu falei, backup, the edge of the creek, que é romper o creek. Como identificar uma fase de acumulação em tempo real, pessoal? Sinais para a fase de acumulação. Mostrei para vocês no gráfico, né? O volume diminui nas quedas, o volume aumenta nas subidas, mínimos progressivamente mais altos, preços, ele testa o suporte repetidamente, sinais de alerta, volume alto nas quedas, distribuição, rompimento do suporte com volume. Quando ele rompe ali o suporte com bastante volume, máximas progressivamente mais baixos, como eu mostrei para vocês. Falta de reação nas quedas. Temos aqui, então, nesse slide, um exemplo prático aqui, né, de algumas ações. Itaú, acumulação durante 2015 e 2016. Bradesco, similar, Eletrobras. Erros comuns a identificar uma acumulação. Evitar esses erros pode fazer a diferença no seu sucesso como investidor. Pressa excessiva para tentar identificar. Pessoal, fica tranquilo, essas acumulações duram muito tempo. Mostrei para vocês no gráfico semanal. Ignorar o volume, ficar olhando só o preço. Falta de contexto, não considerar o cenário macro, tá? Construindo a sua estratégia de acumulação. Uma estratégia bem estruturada é fundamental para você aplicar o método de Wyckoff. Identifique ativos em potencial queda. Então, aguarde os sinais da fase A, que é o mais importante. Nós temos os sinais da fase A, né? Que é o PS, o SC, o automático rally. Monitore a fase B, essa acumulação, essa lateralização. O preço não sai praticamente desse range de estrutura. Monitore a fase B, confirme o spring, está aqui a fase C, spring foi confirmado. Fase D, LPS, estamos agora na fase D em LPS. E gerencie a sua posição na fase E. Pessoal, gerenciamento de risco, aqui para quem é investidor especulador, tá? Stop loss abaixo da mínima do spring. Então, você bota um stop aqui, se o preço voltar a cair abaixo, perdeu o fundamento, você stopa a posição. Mas nós somos investidores
de longo prazo, de longuíssimo prazo. Então, eu não trabalho com stop. Se o preço cair abaixo do spring e vier buscar patamares inferiores, ele vai começar uma nova fase de acumulação em outro patamar de preço e eu vou continuar comprando e melhorando o meu preço médio. Por quê? Porque essas empresas pagam dividendos. Essa análise técnica, eu estou potencializando os meus ganhos, potencializando o meu lucro no mercado, tá? Ao invés de só comprar sem olhar. Então, não se preocupem com isso. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o ciclo de acumulação baseado em Richard Wyckoff. É uma metodologia fantástica. Eu mostrei para vocês na prática, num gráfico real e atual de Taesa, que é uma empresa fantástica, uma das melhores transmissoras de energia do país, que paga bons dividendos. Então, meus amigos, estudem bastante o Wyckoff. Não segue só o que eu estou ensinando, busca outras fontes. Você vai se apaixonar por essa metodologia e ela vai ajudar você a crescer muito o seu patrimônio. Não fique preocupado com as oscilações do mercado, tá? É super normal o mercado oscilar. Quem não tem o conhecimento, ele fica preocupado ali. O preço está em 36, está em 35, daqui a pouco está em 32, cai para 30, vai para 29. Mas se você tem a estrutura bem definida, você não vai se preocupar com isso. Você vai fazer como eu ensino vocês. A gente compra ali na região do Selling Climax, que é o suporte, e a gente vende parte da nossa posição na região do AR, do Automático Rally, que é a resistência. Mas a gente vende parte. Para quê? Para voltar a comprar novamente no fundo da estrutura. E isso vai melhorando o nosso preço médio. Tá bom? E quando chegar o momento, a gente aproveitar a grande alta que vem pela frente. Porque Wyckoff nos mostrou o movimento do homem composto. E quando vier essa grande alta, nossos ativos e nosso patrimônio tende a valorizar muito. E aí nós vamos realizar parte do lucro e começar novamente. Fazer distribuição, fazer a acumulação. Vamos acompanhar esses ativos ao longo de muitos anos e construir um patrimônio sólido. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like para não perder os próximos vídeos dos próximos anos. Esse canal vai seguir aqui por muitos anos. Recado final, Corretora Bispo e Barros, a minha corretora de seguros, que patrocina esse canal e o meu trabalho aqui. Vem fazer uma cotação do seguro do seu carro. Se você está precisando proteger o seu patrimônio, eu tenho aqui Seguro e Proteção, regulamentado pela SUSEP. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado eu deixo aqui. Então, não perde tempo. E aproveita. Vamos lá, vamos construir um patrimônio juntos. Um abraço, até o próximo vídeo.